Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que Jesus de Nazaré não pregava o Evangelho da Graça? É uma pergunta interessante que demonstra um cuidado que o interlocutor precisa ter ao esclarecer a resposta ao indagador. E esse cuidado se resume numa simples contestação que vamos usar agora para esclarecer. Primeiro, Jesus de Nazaré e Jesus Cristo são os mesmos? A coerência que podemos usar como uma explicação possível é que um surgiu do outro. Embora religiosos e pessoas do senso comum não usem esta distinção, ela existe. Geralmente, tal distinção ou tal dissemelhança está mais associada ao campo acadêmico e também pode variar o número de Jesus. Por exemplo, Jesus histórico, Jesus da fé, Jesus da Bíblia, Jesus do primeiro século, Jesus do segundo século, Jesus místico, etc. Sobre a graça, não temos a mínima ideia daquilo que teria sido dito pelo Nazareno. Pessoalmente, nem se ele de fato existiu, não sabemos. Nenhum estudioso sério pode afirmar com garantias inequívocas que os registros mais antigos que temos foram realmente palavras ditas por um pregador do primeiro século, vindo de uma aldeia pobre e chamado Jesus, provavelmente analfabeto. Tudo o que temos são hipóteses de fontes, fonte Q, fonte N, fonte L, que não são amparadas por qualquer artefato e evidências arqueológicas. No Antigo Testamento, a palavra graça aparece em diversos versículos. Alguns deles são Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Isaías 61, de 1 a 3, assemelhar-se a que seria a graça, mas existem muitas interpretações sobre os versículos em Isaías. Inclusive, não há menção dos autores de Isaías sobre Jesus nominalmente. Convém considerar que no Antigo Testamento os judeus eram salvos exclusivamente pelo cumprimento da aliança, pelas leis, fé, obediência irrestrita aos desígnios imperiosos de Yahvé. Tendo-o como Deus supremo no meio dos demais, ou seja, a graça era dada quando Deus achava que o indivíduo era merecedor da graça. Já no Novo Testamento, existe um visível contraste entre a salvação dada pelo Deus do Antigo Testamento. Para o Deus Pai de Jesus Cristo e o Deus Jesus sobre o alcance da salvação, desconsiderando as obras, as leis e a aliança, focando somente na graça. No momento em que a ideia de isolar os judeus por parte dos romanos se tornou inflamada e eficiente, enquanto os gentios e qualquer outro que não fosse judeu escolhesse não seguir o judaísmo com suas regras judaizantes, teria a salvação por meio da graça. Efésios capítulo 2, 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tanto Noé como Moisés foram agraciados pelos atos em vida, conforme a fábula bíblica, pela aliança e pela fé. Além disso, Noé esteve debaixo das 7 leis de Noá, são mandamentos universais da tradição judaica, e Moisés esteve debaixo das leis que ficaram conhecidas com seu nome. Porém, o texto de Efésios dispensa essas obras. Romanos capítulo 6, 14. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Romanos, capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras? Se fosse a graça, já não teria graça. Romanos joga fora as leis e as obras. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 19. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Em Coríntios, a aliança feita com Abraão deixa de ser algo significativo. Mesmo com Jesus sendo circuncidado na infância, com Paulo sendo judeu de Tarso, que estudou com um doutor da lei como Gamaliel, não é segredo que Paulo, ex-fariseu, entendia o valor da aliança, das leis de Moisés, dos profetas, dos textos hebraicos, da Midrash. Portanto, fica patente e tenaz que Paulo estava mais interessado em vender sua nova religião e aproveitou a oportunidade, vendo a ameaça romana crescendo contra os judeus dia após dia. Paulo pode ter visto como uma espécie de pacote completo para Roma, ou seja, um judeu com cidadania e amigos romanos. Favorecia os flavianos da casa de César, conhecedor das leis, da cultura e dos textos religiosos judaicos, entendedor da filosofia platônica, do estoicismo e de outros temas filosóficos ovacionados em sua época. Sabia dos mitos que eram mais aclamados e cultuados no primeiro século. Tratou de fazer um sincretismo atraente e conhecido pelos gregos e romanos, colocando-os em seus textos. Não conheceu Jesus pessoalmente, ignorou qualquer familiar que Jesus pudesse ter, no intuito de conseguir construir uma biografia sobre o Nazareno. Foi convocado por Tiago o Justo, suposto irmão de Jesus, com quem teve uma briga para dar explicações sobre a doutrina completamente equivocada que ele estava pregando. Enfim, do Nazareno nada sabemos. Do personagem de Paulo, a suposta graça estava alicerçada em outras intenções e voltada para outro público. Portanto, Jesus Nazareno, nós não temos conhecimento, são hipóteses da possibilidade de sua existência, indícios da possibilidade da sua existência. E o Jesus de Paulo não existiu. É um Jesus inventado por Paulo, um Jesus teológico. Paulo não teve contato com Jesus, não conheceu Jesus, não teve contato com a maioria dos seguidores e testemunhas oculares de Jesus, e aquilo que ele escreveu sobre Jesus são teologias, pensamentos, sincretismo, mistura de crenças com filosofia, e que caiu muito bem. E hoje nós temos aí o cristianismo, que é totalmente paulino. Um grande abraço. Tchau, tchau.